Pronto, agora sim. Dentro da lei de agricultura orgânica, a gente tem os produtos que são registrados para controle biológico de doenças. Então, o Ministério lança a instrução normativa dizendo, olha, esses produtos foram permitidos para uso na agricultura orgânica. Os produtos usados para a agricultura orgânica também podem ser utilizados para a agricultura convencional. Então, a gente tem produtos registrados como fertilizantes, que têm alguma eficiência, né? E isso era a regra para registro de produtos biológicos antes de 2006, porque simplesmente não tinha nenhuma legislação. Só que tem uma armadilha, né? Porque a gente não pode registrar, não pode ter material de divulgação falando que esse produto funciona para controle de doenças de plantas. Porque tem uma outra lei, né, que é a lei de agrotóxicos e afins, que permite esse registro como defensivo biológico, né? Também da lei de agrotóxicos e afins. Em 2010 foi promulgada a lei de agricultura orgânica, que também é uma outra possibilidade. A gente vai discutir cada uma dessas leis, tá? Vantagens e desvantagens. Mesmo na época que só tinha a lei de fertilizantes, além da certificação do Ministério, tem as certificações de agricultura orgânica. Isso era uma exigência do mercado consumidor. Então, isso são iniciativas privadas, a gente tem a Associação de Agricultura Orgânica, muito antiga lá no estado de São Paulo, mas acaba que atua no Brasil inteiro também. Então, você certifica o produto não só para controle de doenças de plantas, mas adubo, semente, enfim, os insumos para a produção orgânica de alimentos, e tem várias certificadoras. IBD é uma dessas certificadoras. Então, tudo vai depender do mercado consumidor. Às vezes, além do defensivo, além da certificação, além de atender a legislação usando um produto registrado, você tem que atender a legislação do mercado consumidor. Então, para onde eu vou vender o meu produto orgânico, ou o meu produto como certificação orgânica, ou com certificação Fair Trade? Então, tem várias certificações, e isso aí pode ser um crivo a mais na certificação de produtos ou no registro que tem que ter produto. Então, além do IBD, eu falei para vocês, tem a Associação de Agricultura Orgânica, que também prevê uma certificação própria, né? E, na verdade, ela é muito mais uma verificadora de quais certificações atendem o que é que os interesses da Associação de Agricultura Orgânica. Então, você vê o TecPar, né, Instituto de Tecnologia do Paraná. O Paraná é um importante mercado produtor de produtos orgânicos, Ecocert, IBD, IMO e INT. Então, todos são certificadoras reconhecidas pela Associação da Agricultura Orgânica para que os produtos sejam, a produção, né, seja registrada. Então, além do registro do produto em si, tem que olhar qual que é o mercado consumidor, qual que é a exigência de certificação. Então, o produto que vai ser usado para produzir aquele alimento, né, vai ter que ser auditado por uma certificadora, se o nicho de mercado for orgânico. E uma grande vantagem é que tudo que é registrado para agricultura orgânica pode ser usado, né, para agricultura convencional também. Então, a primeira lei é a Lei de Agricultura Orgânica, então a gente vai discutir. Foi promulgada em 2003, na verdade, mas ela foi recebendo aditivos, né? Então, a parte de produtos, né, foi mais em 2010. Os insumos com uso regulamentado para a agricultura orgânica deverão ser objeto do processo de registro diferenciado, que garanta a simplificação e agilização de sua regularização. Então, todos são regulamentados. Então, os órgãos federais competentes definirão em atos complementares os procedimentos para aplicabilidade do disposto no caput desse artigo. Então, todo produto para a agricultura orgânica tem que ser registrado pela lei da agricultura orgânica, né? Não, mas o produto ele é registrado pela lei de agrotóxicos e afins. Pode ser usado na agricultura orgânica? Não necessariamente, né? Então, tem que passar pelo crivo da agricultura orgânica. Então, um nicho específico. O que tem sido uma alternativa é o produto ser registrado pela lei de agrotóxicos e afins
e a empresa também buscar um selo, uma certificação por um daqueles órgãos que atestam para o produto ser atender a norma de um produto biológico, né, pelo IBD, por exemplo. Tem algumas características dessa lei, pessoal. Uma das características é que o registro é feito por pacote, ou seja, eu tenho 10 produtos à base de tricoderma asiano. Pessoal, vamos fazer um registro único. Então, tem uma tramitação mais rápida, mais eficiente. Testes toxicológicos que foram feitos em outro país, não, esse produto já estava registrado no Chile. Então, beleza, a gente aproveita aqui os testes que foram toxicológicos. Ou seja, é um registro mais barato, mais rápido. Qual que é a armadilha desse registro? Né? Pensando em inovação. Uma das inovações que a gente discutiu na aula passada é a formulação do produto biológico. A lei da agricultura orgânica obriga as empresas que querem registrar através dessa lei de abrir a formulação. Então, o que são os componentes e que quantidades tem, né, no seu produto? Então, se o produto tem uma inovação do ponto de vista de formulação, a empresa gastou com isso, né, e é um diferencial de mercado, ela não vai registrar pela lei da agricultura orgânica, certo? Mas se o produto é à base de arroz micronizado que a gente discutiu na aula passada, ele produziu um arroz, depois ele macerou, então a formulação basicamente é um pó de arroz, no máximo você colocou um antifloculante, né? Então, isso, né, ou um antiumectante, isso não é segredo, né? Isso já é consenso na indústria de alimentos há muito tempo. Então, você abre sua formulação, já deve ter uns 10 produtos registrados nesse sentido, né? Então, você não vai revelar um segredo, porque, na verdade, isso aí já é público, né? Esse conhecimento já é público. Então, essa é a única armadilha de lei registrada pela lei da agricultura orgânica, tá? Mas registrado para a agricultura orgânica pode ser usado na agricultura convencional, inclusive colocar no receituário, então, para uso para o alvo tal, né? Então, uso para controle da antracnose no feijoeiro. Então, o produto funciona, né? Você vai colocar lá, né? Então, esse é o produto que vai ser utilizado e o que dá permissão para a gente colocar no receituário é que ele foi registrado pela lei da agricultura orgânica. Pessoal, se tiver dúvida, por favor, pode abrir o microfone e perguntar, tá joia? Bom, a outra lei que tem muitos produtos registrados é a lei de fertilizantes. É uma lei que foi parece uma concha de retalho, né? Então, a lei de 1981, né, foi promulgada, 1980, desculpe, mas ela foi sempre atualizada. Você vê aqui, tem uma redação de atualização em 2013, né? Então, bem recente. Fala sobre fertilizantes, né? Mas também sobre inoculantes. Estão vendo aqui o item C. O inoculante, substância que contém micro-organismos com atuação favorável ao desenvolvimento vegetal. Qual que é a brecha que o pessoal registra os produtos biológicos pela lei de fertilizantes e afins? Como um promotor de crescimento vegetal. Então, se eu tenho um micro-organismo, e é muito comum, tanto produtos à base de tricoderma, quanto produtos à base de bacilos, que eles produzem fito-hormônios. Essas moléculas vão promover o desenvolvimento de plantas. Com associação íntima com as raízes, você vai ter solubilização de nutrientes. Só de acidificar a região da rizosfera, aumenta a absorção de ferro, por exemplo, e vários outros nutrientes. Então, isso faz com que a gente tenha um potencial de registro através dessa lei. Qual a grande armadilha que eu não posso colocar no receituário? Qual que é a grande vantagem? É muito mais barato e mais rápida. Se fala em 2 anos para registro de um produto pela lei de defensivos, né? Ou até a lei de agricultura orgânica. Talvez a lei de agricultura orgânica seja um pouco mais rápida. Mas pela lei de fertilizantes, né, uns 6 meses você consegue registrar por 20% do preço. Não é exigido teste toxicológico, é exigido padrão de controle de qualidade, né, se você tem, e claro, de eficiência agronômica. Então, se vai realmente funcionar para o fim que você está colocando,
comparado a um padrão de mercado, algum produto que já está registrado para essa finalidade. Outra possibilidade é registrar como estimulante ou biofertilizante, o produto que contenha princípio ativo apto a melhorar, direto ou indiretamente, o desenvolvimento de plantas. Através desse item D, a gente tem biofertilizantes registrados, mas não produtos biológicos, né, registrados através dessa finalidade. Então, você tem que demonstrar que você tem um benefício direto ou indireto para as plantas. Não fala exatamente o que é esse benefício. Então, isso deixa aberto na lei, né? Então, isso dá brecha para registro de produtos para, por exemplo, promoção de enraizamento, né? Proporção de atividade antioxidante de plantas, né? Então, dois benefícios indiretos do controle de doenças. Dependendo do entendimento, né? Então, a gente pode até registrar como defensivo, mas a maior parte do entendimento dos colegas do Ministério da Agricultura fala que não pode registrar como um defensivo, tá? Até porque a gente tem lei de agrotóxicos e afins. Na lei de agrotóxicos e afins está o mesmo procedimento para registro de fungicidas, né? Então a gente vai ter que passar por todos os testes toxicológicos, né? Então protocolar na Anvisa, a avaliação de impacto ambiental, toda a legislação do IBAMA e toda a legislação do Ministério da Agricultura, que é o teste de eficiência agronômica, tá? Então, a gente tem que protocolar, quando a lei de agrotóxicos e afins, a gente tem que protocolar nesses 3 órgãos o pedido de registro. Então, é demorado, é muito burocrático, tem muita papelada, e tem pouquíssimos países, para ser sincero, que tem essa burocracia toda para registro. Né? Tem piores do que o Brasil. Na Europa, né, a legislação europeia é até mais complicado em termos de documentação exigida para registro de produtos biológicos. Mas no Brasil são esses 3 órgãos, né? Então você protocola independente nesses 3 órgãos. Tem várias empresas que se especializaram no registro, né? Então tem várias empresas no Brasil que são especializadas no registro de produtos biológicos e conhecem toda essa tramitação. No capítulo de um livro, né, que a gente colocou, a gente tem um capítulo que foi escrito pela Francis Vilela. Ela faz parte de um dos projetos, uma das empresas que faz esse registro, que é a SESI, né, que fica em Brasília. Então, vocês têm um capítulo falando sobre o registro de produtos biológicos, né, como é que era, né, até 2016, né, então o capítulo foi escrito em 2016. O que mudou, pessoal, e o que está mudando é o decreto, e daqui para frente vai mudar muita coisa, né, a gente imagina também no registro de produtos biológicos. É o decreto que foi lançado agora em 26 de maio. Então, no meio de uma pandemia, a gente teve um projeto, mas esse projeto já estava sendo trabalhado há muito tempo, que é o decreto que institui o Programa Nacional de Bioinsumos, né? Então, o que é esse programa de bioinsumos e por que o Brasil quer fomentar o uso de bioinsumos? Então, tem um apelo que surgiu na pandemia, não sei se vocês acompanham as discussões, mas que o preço de um bioinsumo nacional não sofre tanta interferência de dólar do que um defensivo químico. Por quê? Porque muitas dessas moléculas, muitas dessas multinacionais, trazem produtos de fora. Então, sofre influência do dólar. O bioinsumo você pode, inclusive, aumentar a escala de produção em função da demanda, e tem várias empresas aumentando essa escala de produção no Brasil, e com isso você tem menos variação. Então, se você tem produtos eficientes que sejam substitutos imediatos, você consegue ter esse insumo a um preço mais estável, atrelado ao real e não ao dólar. Então, isso aí é uma vantagem competitiva para a agricultura brasileira. Então, você tem commodities que são travados em dólar, né? Então, inclusive, você trava seu custo de produção em dólar, né? Então, mas nem tudo é para mercado externo. Né? Então, tem muito produto para mercado interno, né? Produção, mas que o custo de produção, não só em relação a defensivos, mas em relação a insumos, adubo, semente, e pode ser atrelado a dólar também.
Então, é importante essa justificativa também, isso é um argumento que o Ministério, inclusive, falou. E vocês, eu coloquei um link para um debate que teve sobre esse decreto, né? Então, tem um colega do Ministério falando, tem a diretora da CropLife, né? CropLife é uma associação que reúne todas as empresas produtoras de bioinsumos. Então, ela falando sobre o papel da indústria, como a indústria enxerga esse decreto, e tem o presidente da ProSoja também falando sobre esse aspecto. É muito importante vocês assistirem, né? Eu deixei o link lá, falando sobre esse debate, o que é que vai ser, o que é que se espera. Então, tem, inclusive, muito recurso atrelado para a fomento da indústria nacional. Novos produtos, novos insumos, enfim, para fomentar essa indústria. Não é só controle biológico de doenças, não é só controle biológico de pragas. Então, a lei de bioinsumos é bem ampla. Então, vamos ver aqui o que é essa proposta. Está editar um manual de boas práticas, isso aí já está acontecendo para os bioinsumos. Tem um manual de boas práticas que foi lançado pela Embrapa. A gente vai discutir sobre um outro manual de controle de qualidade, né, que foi já publicado há muito tempo. Então, tem esses manuais de boas práticas, então é importante produzir o bioinsumo. O Ministério da Agricultura incentiva, né, o produtor buscar alternativas, principalmente pensando em reduzir custo de produção, mas, claro, com produtos que tenham eficiência, né, garantida. Então, tem vários itens aí que são, eu marquei esse item 4, né, que achei que é o que está sendo mais discutido em relação à eficiência. Item 10, discutir e propor normas específicas de forma a considerar as particularidades dos bioinsumos e seus respectivos processos de cadastro e registro. Esse decreto pretende uniformizar e criar uma legislação própria para registro de produtos biológicos, né? Então, isso é uma demanda que já acontece há muito tempo. Então, o tempo todo, o produto biológico estava sendo encaixado, o bioinsumo estava sendo encaixado ou na lei de fertilizante, ou na lei de agrotóxicos e afins, ou na lei de agricultura orgânica, mas a ideia é criar um mecanismo próprio para registro de bioinsumos. O produto biológico entra nessa categoria. Bom, dúvidas em relação ao registro, pessoal? Professor, a questão do registro de produto, como, por exemplo, aditivo de compostagem, entra naquela de fertilizantes, que você falou? Fertilizante, isso, fertilizante. Entra como biofertilizante, né? Então, a maioria do que a gente tem de produto, que é condicionador de solo, né? Inoculante, e às vezes até os micro-organismos para controle de doenças, mas que, né, ou foram registrados antes da lei de agrotóxicos e afins ou de agricultura orgânica, ou até porque viram que tinha um potencial de promoção de crescimento e queriam economizar, vamos dizer assim. Então foram registrados como fertilizantes. Então esses aditivos de compostagem são registrados como fertilizantes também, pela lei de fertilizantes e afins. Eu queria fazer um resumo com vocês, né? Aqui. Então, acho que eu fechei. Bom,
Quando a gente fala de registro de produtos biológicos, então a gente vai ter, vocês estão vendo a lei de agricultura orgânica, a gente tem a lei de fertilizantes e afins, e a gente tem a lei de agrotóxicos e afins. Qual que é a vantagem de cada uma dessas leis? Vocês estão vendo aqui a tela, pessoal? Estamos sim, professor. Perfeito. Qual que é a vantagem da lei da agricultura orgânica? Produtos para serem usados na agricultura orgânica. Então, não é garantia que o órgão certificador. Então, tem um outro crivo, é muito importante a gente atentar, se o fim é para a agricultura orgânica, a gente tem que ter, eventualmente, então, em função do mercado consumidor, o produto também deve ser registrado, vamos dizer, registrado por uma certificadora. E a certificadora é quem vai determinar o mercado consumidor. Qualquer outra vantagem, né, dessa lei? Então, rápida tramitação, menor custo, porque você consegue aproveitar algum teste toxicológico que tenha sido feita. E qualquer outra vantagem pode ser usado para agricultura convencional. Então, não é porque ele é registrado para agricultura orgânica que vai ser só para agricultura orgânica esse insumo. Ele pode ser usado para agricultura convencional, inclusive recomendado, se ele foi registrado para esse fim, para controle de doenças. Então, se for registrado para controle de um determinado alvo biológico, você pode usar isso aí. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é você tem que abrir a formulação do produto. Ok? Bom, a lei de fertilizantes e afins. O que é a vantagem? Vantagem do menor custo e menor tempo de tramitação. Leva em conta o potencial de promoção de crescimento ou alteração das condições de desenvolvimento vegetal. Então, o princípio da lei de fertilizantes que contempla o produto biológico são aqueles que promovem o desenvolvimento de plantas. Então, são aqueles organismos com íntima associação com o sistema radicular, pessoal. Então, tem um fungo que é muito usado no controle biológico de nematóides, que é o Purpureocílio lacino. Ele não promove o crescimento de plantas. Então, se ele não promove o crescimento de plantas, eu não consigo registrar ele. Eu só vou conseguir provar esse benefício se eu faço plantio numa área que está infestada por nematóide, e nesse caso tem que ser um nematóide que os ovos representam inóculo inicial muito grande, que é o caso de meloidose, nematóide de galhas. Então, eu vou aplicar esse fungo, ele vai parasitar os ovos. Parasitando os ovos, eu vou ter um impacto no desenvolvimento de plantas, ou seja, eu vou ter plantas maiores e outras menores. Só que esse ensaio só pode ser feito em uma área com pressão de nematóide, certo? Senão você não vai ver esse benefício. Então, dá para registrar potencialmente todos os produtos,
mas tem que ter, saber muito bem como é o potencial do produto. O que é a desvantagem dessa lei, pessoal? Tá? A principal desvantagem não pode divulgar o potencial de controle da doença. Ele não foi registrado, não foi validado para essa finalidade. Então, isso é uma armadilha, às vezes, em algumas empresas. Então, vamos fazer isso pela lei de fertilizante, que é mais barato. Só que você não pode colocar em nenhum momento falar que tem um potencial para controle de doença. É simplesmente para o maior desenvolvimento de plantas. Aí entra num marasmo, né, de vários produtos. E você entra numa vala comum que tem muito produto dentro dessa linha. Né? Então, se vocês olharem, assim, eu fico impressionado. Cada semana eu descubro um novo produto, né, que o pessoal diz, não, isso aí tem bacilos também. Né? O vendedor falou que tem bacilos, né? E acaba que não consegue registrar para esse fim. Não consegue vender, né, tão fácil, porque até o concorrente fala assim, olha, você confia porque não foi registrado para esse fim. E às vezes tem bons produtos, eu já vi bons produtos registrados por essa lei da fertilizantes e afins, mas que infelizmente não podiam ser divulgados para essa finalidade, ou seja, não podiam ser utilizados para controle de doenças. Bom, a outra via de registro é pela lei de agrotóxicos e afins. E essa é a via que a gente consegue registrar. Qual que é a vantagem? Produto pode ser... Aliás, o produto é registrado, ou seja, validado com ensaio de eficiência para controle do alvo biológico. Eu estou colocando alvo biológico porque tem uma outra vantagem competitiva. Teve uma instrução normativa 2014 que permitiu que o produto biológico possa ser registrado para o alvo e não o cultivo. Isso significa o quê? Eu registro um produto para mofo branco. Mofo branco eu posso fazer todos os meus testes em alface. É um custo menor, tá? Alface também é planta hospedeira de esclerotínia. Faço o registro para controle dessa doença e posso comercializar para qualquer outra cultura que tenha esse mesmo alvo. Então, isso é uma vantagem competitiva, né, do registro pela lei de agrotóxicos e afins para produtos biológicos. Um outro ponto que foi levantado, assim, que foi uma conquista, vamos dizer assim, de flexibilização da lei de agrotóxicos e afins, produto biológico não possui caveira. Sabe aquela caveirinha de produto tóxico? Mas não quer dizer que eu não tenha produto biológico registrado que seja tarja vermelha. Então, tem um produto não para controle de doenças de plantas, mas para controle de pragas. Tem um produto à base de metarrísio, que ele causa irritação ocular no coelho. Quando tem irritação ocular no coelho, ele é registrado automaticamente como classe toxicológica vermelha, né? Então, muito tóxico. Então, isso não quer dizer que não é tóxico, mas nenhum dos produtos é obrigado a ter aquela caveirinha, né? É um produto biológico. Bom, o que é a desvantagem, então, pessoal? Maior custo, maior tempo de tramitação do pedido de registro. Então, esses seriam os principais custos. Tem um outro ponto que eu esqueci de colocar como vantagem, tá?
que é a empresa não precisa abrir a formulação. Desvantagem: maior custo, maior tempo de tramitação do pedido e registro e maior burocracia. O pedido tem que ser protocolado no mapa, Anvisa e IBAMA. Periculosidade ambiental, né, toxicologia, que é a Anvisa, e eficiência agronômica, que é o mapa. Então, os outros também precisam, na lei da agricultura orgânica, protocola só no mapa e eles já encaminham, né, para os outros órgãos. No caso de fertilizantes e afins, não precisa dos outros testes, é só o teste de eficiência agronômica. Ok? Então, a gente tem lei de agrotóxicos e afins, né? A gente tem lei de agricultura orgânica, lei de fertilizantes e afins, cada um com uma vantagem em relação à parte de registro. Clínio, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Henrique, tranquilo? Bom, a gente vai discutir rapidamente também sobre controle de qualidade de produtos. Então, existem manuais, eu vou colocar para vocês dois manuais, um mais antigo, que é uma iniciativa que chamou Qualibio, e um outro mais novo, né, que foi lançado pela Embrapa, né, Senagem, para controle de qualidade de produtos à base de bacilos, para controle de doenças de plantas e para controle de pragas. Bacilos thuringiensis também está nesse meio, tá? Bom, a diferença de bacilos e tricoderma para o controle de qualidade: o bacilos, ele é feito baseado no aquecimento, né, da amostra. Por quê? Porque os produtos à base de bacilos, eles formam endósporo, né? Então, estruturas de resistência. Então, esses endósporos, eles resistem ao calor. Então, eu vou aquecer minha amostra, né, e vou eliminar só todas as células vegetativas. Então, o produto tem que ter aquela concentração que está sendo falado no rótulo, toda a base de endósporo, né? Então, isso é uma vantagem, porque é um produto que pode durar até 3 anos na prateleira. Então, é um produto muito estável. O endósporo cai no vegetal, né? Então, ele só vai germinar sob condições favoráveis, né, de temperatura, umidade, principalmente presença de nutrientes. Então, esse controle de qualidade é baseado na diluição seriada, né, nos dois casos. No caso do bacilos, a gente vai fazer o aquecimento da amostra a 80 graus Celsius por 10 minutos, depois refrigera rapidamente, dá um choque térmico, 1 minuto, né, no gelo. Então, esse choque térmico, só o endósporo resiste. Então, depois você vai fazer uma diluição, depois você vai plaquear essa amostra para ver qual que era a viabilidade. Então, cresceu 10 a quinta, cresceu 5 células na diluição 10 a quinta, então eu tenho 5 vezes 10 a quinta, certo? Então, basicamente, é uma diluição seriada nos dois casos, né? No caso do bacilos, aquecimento da amostra, né, e depois plaqueamento. No caso do tricoderma, a gente pode fazer a contagem de células em câmara Neubauer. A gente fala que a contagem é uma forma de determinar o número de células. A gente pode fazer a germinação em lâmina escavada. A gente vai ver a viabilidade, né, dessas células, dos conídeos, em relação à germinação. E a gente pode fazer um terceiro teste, que é a unidades formadoras de colônia. Então, eu plaqueio essas amostras, eu vou ver se elas germinaram ou não. Aqueles que germinaram vão originar colônia. Então, consigo ver uma pequena colônia. Quais dos 3 testes é o mais importante serem feitos? Então, desses 3 testes de controle de qualidade, né? Então, eu posso simplesmente ver quantos conídeos eu tenho na minha amostra. Eu posso fazer a avaliação de
germinação desses conídeos, se eles estão com 80, 90 ou 100% de germinação. E eu posso fazer a diluição seriada de plaqueamento, semelhante ao que é feito com bacilos, mas sem aquecimento da amostra, para ver unidades formadoras de colônia. É a mesma analogia que a gente faz com semente, pessoal. Não é quantidade de sementes, né, por hectare. Então, eu tenho que saber quantidade de sementes, a germinação dessa semente e o vigor. Não adianta de nada eu ter uma quantidade de sementes sem saber a germinação. Não adianta de nada eu ter uma quantidade de sementes, saber a germinação boa, mas eventualmente o vigor baixo, né? Então, isso aí são vantagens dos produtos. Então, só para passar aqui rapidamente, o procedimento para bacilos, para tricoderma, então segue o mesmo padrão para bacilos. Então, o primeiro passo é pegar uma amostra, a amostra deve ser colocada em temperatura ambiente por 30 a 40 minutos. Então, se o produto às vezes estava no gelo, né, você tem um período ali, ou na geladeira, então você tem um período de incubação, né, você tem um período ali que a amostra não está viável. 30 a 40 minutos antes do início da análise. Principalmente as amostras originadas de óleo emulsionado. Então, óleo emulsionado, então tem tricoderma, quando a gente falou de formulação, né, de produção massal e formulação, a gente falou que tem alguns produtos que são à base de óleo emulsionado como formulação. São produtos difíceis de serem eluídos, né? Então, é importante essa etapa de deixar na temperatura ambiente. 10 gramas do produto, então você vai pesar 10 gramas, e é importante a gente falar de grama e não volume, porque dependendo do inerte da formulação, você vai ter uma densidade diferente. A gente padronizando em grama, né, a gente vai conseguir ter uma diluição mais real. 10 gramas do produto deve ser testado em frasco 250 ml, acrescentando 90 gramas de solução salina. Porque a solução salina é água destilada com cloreto de sódio, 0,85%. E uma gota de Twin. Twin quebra a tensão superficial da água, principalmente quando eu tenho uma formulação de óleo emulsionado. Ok? Então, aí eu tenho a primeira diluição 10:1. Deve ser realizada 2 pesagens. Então, essa avaliação do controle de qualidade é feita em duplicata. A segunda pesagem deve ser feita 10 minutos após a colocação da água na primeira amostra, né? Então, só para deixar uma defasagem de tempo. Deixa hidratar, né? Então, deixa um tempo, né, para hidratar. Colocar o frasco com suspensão em agitador por 60 minutos. Então, são procedimentos que foram validados, que melhoram a liberação dos conídeos na solução. Então, tem que deixar 60 minutos agitando. Então, deixa numa mesa agitadora por 60 minutos, temperatura ambiente também. Então, coloca o frasco em suspensão em banho de ultrassom. Então, banho de ultrassom, não sei se vocês já viram algumas óticas, eles utilizam para tirar a sujeira do óculos, né? Então, ele vai desagregar grumos. Tá? A tricoderma é muito comum ele formar grumos, né? Então, de conídeos. Então, esse banho de ultrassom é fundamental para desagregar, né, esses grumos, e com isso eu vou ter uma suspensão homogênea de distribuição do inóculo. Quando eu fizer a diluição seriada, eu vou conseguir falar sobre essa diluição seriada melhor, com a distribuição mais uniforme. 5 minutos, importante não ultrapassar esse tempo, porque isso pode inviabilizar os conídeos. O pessoal usa, por exemplo, banho de ultrassom para extrair DNA, pessoal. Então, com banho de ultrassom vai quebrar a célula, né, e com isso vai liberar o DNA. Então, 5 minutos no máximo de tempo de exposição do banho de ultrassom. O nível de água do banho de ultrassom deve ultrapassar o volume de suspensão, né, para garantir o vibração. Misturar vigorosamente o conteúdo do frasco e agitador tipo vórtex. Então, depois que passou na mesa agitadora, no ultrassom, vai agitar no vórtex, né, que vai agitar até turbilhonamento, diluir de forma seriada, né, 1:10, então tem 1 ml, coloque 9 ml de solução salina, né, e assim vai na sequência. Depois vai só ou contar, né, contar, vou ter o número de conídeos por amostra, avaliar a germinação, vou colocar numa lâmina escavada, ou colocar numa placa, né, com meio de cultivo, e depois paralisar esse crescimento depois de 12 horas, e uma terceira que é a unidade formadora de colônia.
Tem vários laboratórios que fazem esse controle de qualidade, pessoal, e se tiver um custo, né, para cada uma dessas avaliações, germinação, germinação, número de conídeos e viabilidade, prefiram a parte de viabilidade. Então, a viabilidade reflete tudo. Então, se você tem 10 a oitava de unidades formadoras de colônia, isso vai ser a melhor forma de você determinar a viabilidade do produto. Se ele vai originar colônia, significa que ele vai colonizar o tecido vegetal, né, que você quer aplicar. Ok? Então, homogeneizar, né, agitar no vórtex, né, diluição anterior, então vai passando de uma diluição para outra, depois a gente vai contar em Neubauer, né, Neubauer é massitômetro, é o que é usado para contar células de fungos, ou você vai colocar numa placa para avaliar a germinação, ok? Pessoal, dúvidas em relação ao procedimento? No caso do bacilos, o procedimento é o mesmo, pessoal. A diferença é que depois que eu coloquei no banho de ultrassom, esse primeiro tubo aqui, o frasco 10:1, eu vou colocar a 80 graus Celsius por 10 minutos. Depois de eu colocar 80 graus Celsius por 10 minutos, aí eu vou colocar no gelo por 1 minuto e logo em seguida fazer o restante das diluições. Então, ou seja, eu mato todas as células vegetativas, você ter só os endócitos, e esses endócitos vão ser utilizados lá para frente. Ok? Bom, essa era a proposta da aula de hoje, pelo menos dar uma noção para vocês sobre registro de produtos biológicos. Queria ver se vocês têm alguma dúvida. Eu vou mandar os procedimentos. Na próxima semana, então, a gente vai ter as apresentações. Estão todos com a apresentação pronta já? Tá, estamos fazendo, professor. Aí a gente vai abrir lá o espaço novamente para vocês postarem. A gente vai ter que ter o trabalho escrito, né? E as apresentações. As apresentações a gente vai fazer na próxima semana, né? Do estudo de casos. E vocês têm que colocar lá no sistema também o trabalho escrito, tá joia? Então, eu vou abrir novamente o sistema. Vai ter uma avaliação, né? Vai ser a nossa última avaliação. Então, eu vou abrir hoje, né? Então, vou deixar a semana aberta, então, até a próxima semana, para vocês fazerem, ok? Então, última avaliação nossa da disciplina. Certo? Né? Da disciplina de fitopatologia, né, tá, aí a gente vai colocar, vai mandar uma mensagem, a gente vai discutir a respeito, ok?